Fuga de Moisés para Madiã. Moisés cresceu. Um dia em que saíra por acaso para ir ter com seus irmãos, foi testemunha de seus duros trabalhos. E viu um egípcio ferindo um hebreu dentre seus irmãos. Moisés, voltando-se para um e outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e ocultou-o na areia. Saindo de novo, no dia seguinte, viu dois hebreus que estavam brigando e disse ao culpado: Por que feres o teu companheiro? Mas o homem respondeu-lhe: Quem te constituiu chefe e juiz sobre nós? Queres porventura matar-me como mataste o egípcio? Moisés teve medo e pensou: Certamente a coisa já é conhecida. O faraó, sabendo do ocorrido, procurou matar Moisés. Mas este fugiu para longe do faraó. Retirou-se para a terra de Madiã e sentou-se junto a um poço. Palavras do Senhor, graças a Deus. Olá, meu irmão e minha irmã, seja muito bem-vindo ao Catequeu. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz de Jesus, o amor de Maria para todos vocês. Aqui é Igor novamente que vos fala, né? Sou catequista toda semana. Meus irmãos, estamos de volta com a narrativa do texto do Êxodo, que retrata aí a vida de Moisés e o suplício, né, que os hebreus estavam passando nas mãos dos egípcios. No nosso último vídeo, né, que dá continuidade a essa série de vídeos, né, falando da história do povo de Deus, né, essa história temática, né, nós falamos aí sobre o nascimento de Moisés, né, e o que aquele nascimento representa ali para aquele povo, né. Primeiramente a gente narrou, né, que os hebreus chegaram ao Egito como convidados, né, e passaram ali um tempo de bonança, um tempo de bem-aventurança, juntamente com José e a família de Jacó. Mas após a morte de José, né, e a vinda de um novo faraó, o povo hebreu foi escravizado. Né? Ele passou de um convidado para escravo. Um povo que foi recebido com festa pelos egípcios, né, foi amado pelos egípcios, passou a ser escravo do povo egípcio e responsável aí pela construção de pirâmides, de vários monumentos que eles eram obrigados a fazer, né? E aí foram-se 400 anos de escravidão no Egito. Até que nasce Moisés, né? Como eu disse a vocês, Moisés foi colocado num cestinho untado com junco, né? E jogado, um cestinho de junco untado com betume e jogado no Nilo, colocado ali no Nilo, para que ele fosse salvo, né? Não é à toa que o nome dele é Moisés. O nome Moisés quer dizer salvo das águas, né? Ele foi retirado das águas, foi salvo das águas, né? E aí Moisés torna-se um príncipe do Egito, e passa a conviver com os egípcios, a aprender as coisas do Egito, né? Como eles agiam, o que eles cultuavam, né? Ele se torna ali um dos seus comandantes, né? Ele era um príncipe, portanto, ele era também um soldado. Ele sabia lutar, entre outras coisas, né? Moisés era arquiteto, né, do Egito, ele supervisionava as construções e, como o texto inicial diz, né, eu trouxe esse texto justamente para ilustrar essa segunda fase da vida de Moisés, né, que é justamente um momento em que ele começa a verificar as coisas que estão acontecendo com o povo hebreu. Como o texto mesmo diz, ele vai ter com seus irmãos. Né? Ele já sabia quem eram os irmãos dele, né? Arão e Miriam. Muito provavelmente ele foi ter com eles, né? Falar com eles, conversar com eles. Né? E ele, como supervisionava, ele passava lá. E percebeu
que um egípcio ali estava maltratando ali um hebreu, né? Maltratando, batendo, chicoteando. Né? Eles só trabalhavam dessa forma. Os egípcios batiam nos hebreus, chicoteavam, maltratavam, davam pouca água, pouca bebida, né? Como eles chamavam da ração, né? Não era suficiente. Eles maltratavam muito o povo. Então, ele foi até o egípcio e matou, né, para proteger a vida do hebreu. Né, e ocultou o corpo dele nas areias. Né. Ele matou o egípcio e ocultou o corpo, né, escondeu o corpo. Né. Depois, no outro dia, no dia seguinte, ele foi ter de novo nas obras e encontrou dois hebreus brigando, né, discutindo, e ele se intrometeu no meio deles, e um deles disse: "Você pensa que é quem? Você quer ser chefe, nosso juiz, nosso chefe, nosso juiz? Você matou um egípcio, vai me matar também?" Né? Quer dizer, então Moisés foi tomado por aquele susto. O povo já sabia e o faraó, sabendo, caçou Moisés. Né? E o que faz Moisés quando ele é caçado pelo faraó? Basicamente, ele tem que sair do Egito, senão ele vai morrer também. Né? A pena de morte para homicídio, principalmente de um par egípcio, né? De uma pessoa que era da mesma nacionalidade, era a morte. Então, assim, Moisés seria morto pelo faraó. O faraó Sete I. Então, ele se retira para a terra de Madian. Ele sai, vai embora, né? Pelo deserto e se retira para a terra de Madian. Na terra de Madian, ele encontra um poço, né? Ele encontra um poço e encontra as filhas de Jetro. Vocês vão ver na Sagrada Escritura, eu vou explicar agora para vocês não fiquem confusos. Ele é chamado de Raguel, né? Rauel e, por fim, no capítulo seguinte, é chamado de Jetro, certo? Mas comumente a gente conhece como as filhas de Jetro. Né? Ele ali, as filhas de Jetro estão no poço, estão lá no poço para dar de beber ao rebanho e são afastadas por outros pastores. Né? No texto fala pastores. Então os pastores vão lá e afastam elas do poço para que eles possam também dar de beber aos seus rebanhos. Mas aí Moisés, vendo indignado que ele tratou mal as filhas de Jetro, ele vai lá e expulsa os pastores e ele mesmo dá de beber ao rebanho das filhas de Jetro. As 7 filhas de Jetro voltam para casa, né? E dizem ao pai o que aconteceu. Né? O que aconteceu, que eles estavam lá no poço, foram expulsos pelos pastores, e Moisés, né, um egípcio, elas retratam ele como egípcio, porque ele estava vestido como egípcio, né? Lembre-se que ele viveu como egípcio, então assim, elas dizem para ele que ele está lá, como o egípcio salva elas, né? E ele pede, não, como é que pode? Ele salvou vocês? Onde é que ele está? Né? Onde é que ele está? Não, continua lá no poço. Então, vá lá, chamem ele, tragam ele para cá, chamem ele para que ele venha comer alguma coisa, né? E Jetro oferece a sua hospitalidade a Moisés. Né? Moisés vai à casa de Jetro, né? Fica um tempo lá e, com o passar do tempo, né? Jetro oferece, no caso, a sua filha mais velha, a Séfora. Vocês vão ver textos bíblicos também como Zípora, não está errado, tá certo? É o mesmo nome. Zípora ou Séfora são a mesma pessoa. Então, a Séfora casa com Moisés e lhe dá à luz um filho que ele chamou de Gerson. O primeiro filho de Moisés é Gerson. Ele batizou de Gerson porque ele foi recebido como estrangeiro na casa de Jetro. Né? E por muito tempo o Moisés fica na casa de Jetro, né, como um pastor. Ele começa a pastorear. Ele começa a seguir o mesmo caminho que Jetro seguia. Jetro era um homem temente a Deus e ele era um sumo sacerdote. Né? Quer dizer, ele tinha essa descendência e sabia quem era Deus, sabia dos desígnios de Deus e guiava ali a família dele nesse mesmo caminho. Né? Tornando assim Moisés um pastor. Vocês se lembram que eu já comentei isso com vocês? Que todo líder que Deus escolhe, ou toda pessoa que Deus escolhe para ser líder, é um pastor. Dificilmente você vai encontrar
um líder na Bíblia, só a partir dos reis, é que você vai encontrar pessoas que não seguiram esse caminho para serem líderes. Normalmente Deus escolhe entre os pastores, porque os pastores, meus irmãos, eles cuidam do rebanho, né? Então Deus queria uma pessoa que cuidasse do povo dele, não tivesse essa boa vontade, esse amor, esse carinho que se tem com as ovelhas. É cuidar do povo de Deus como se fosse um rebanho de ovelhas, com carinho, com amor, com atenção, com disposição. Vocês vão ver todas essas referências também no Novo Testamento. O próprio Jesus, no Novo Testamento, nos Evangelhos, ele retrata, né, a ovelha perdida, né, e o pastor. Então, essa simbologia do pastor, de liderança, né, de estar à frente do rebanho, de estar protegendo o rebanho, guiando o rebanho, vai se repetir durante muito tempo. E Moisés torna-se também um pastor, né? Estou falando isso só para elucidar essa questão do pastor, do cajado, tá? Muito bem. Então Moisés torna-se um pastor. Ele começa a pastorear o seu próprio rebanho, juntamente com Jetro, né, e a família de Jetro, ajudando sempre o seu sogro, né? Um dia, né, Moisés está arrebanhando lá as ovelhas, e quando uma ovelha se destaca, ele tem que ir buscá-la, né? Ele vai ter que buscá-la para trazê-la de volta ao seu rebanho. E o que acontece? O que acontece? Moisés encontra uma sarça ardente, encontra uma árvore, né, um arbusto que queima, mas não se consome. Imagine você encontrar uma árvore pegando fogo. Essa mesma imagem, uma árvore verde, frondosa, um arbusto verde, frondoso pegando fogo, né? Foi isso que Moisés viu. Um arbusto queimando, mas não se consumindo. Ou seja, você vê o fogo está lá, o fogo está queimando, mas o arbusto não se consome, ele continua lá, verde, bonito, dentro daquelas chamas. Imagine essa visão. Então Moisés se assustou. O que é isso? O que é isso aqui? O que está acontecendo? Então, ele ouve uma voz, né, chamando Moisés, Moisés, né? Estou aqui, né? Aqui estou. Né? O que queres? Quem és? Eu sou o Deus dos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Né? E Moisés já reconhece aquela situação em que ele está vivendo. Né? E Deus diz a ele qual é a missão dele. Primeiramente, ele tira a sandália dos pés, porque o solo que está pisando é um solo sagrado, é uma terra santa. Né? Então, Moisés tira as sandálias e fica ali diante de Deus, em sua representação, na sarça ardente, né? E ele começa a conversar com Moisés. Quer dizer, olha, eu certamente vi o clamor do meu povo que está no Egito, né? E eu vou tirá-lo de lá. Mas eu preciso que alguém vá lá, né, para conversar com o faraó antes de tudo isso, porque eu quero mostrar o meu poder. Eu quero mostrar para ele que eu sou poderoso, né? Então ele diz assim, quem irá o faraó serás tu. Né? Moisés ficou assim, que Moisés era muito inteligente, mas ele era gago, não sei se vocês sabem, Moisés não sabia, ele tinha uma dicção muito ruim, né? Ele diz assim para Deus, como é que vai ser isso? Eu não sei falar, eu tenho uma dificuldade muito grande de falar. Né? Ele diz, aí Deus fala para ele, não sou eu o Senhor, não sou eu que fiz o cego, o surdo, aquele que vê, aquele que escuta, aquele que fala, aquele que não fala, né? O coxo, o aleijado, aquele que anda e aquele que não anda. Né? Vai, pois, agora, eu te ordeno, né? E não te preocupes, eu serei contigo. Né? Eu serei contigo. Eu darei teu irmão Arão para que fale por você. Então, Arão fala por Moisés, né? Vai falar por Moisés nesses momentos. Mas, enfim, Deus dá ali a Moisés a missão. Né? E Moisés ainda, como é que o povo vai acreditar em mim? Como é que o povo vai crer que eu falei com o Senhor? Né? Porque há de se convir, né? Que é muito fácil. O cara chega lá e diz, eu falei com Deus. Né? Como é que eu vou provar? Infelizmente, minha gente, nossa fé ela depende muitas vezes de provas.
né? Esse texto bíblico é muito esclarecedor nisso. Porque Deus, sabendo que o povo duvidaria, disse a Moisés: que é isso que tens nas mãos? Aí Moisés disse: é um cajado. Atira-o no chão. E assim que ele atirou o cajado no chão, ele se torna uma cobra, uma serpente. Moisés se assusta, né? Diz: toma ele de volta pela cauda. Aí ele pega pela cauda, e na hora que ele pega na cauda da cobra, né, da serpente, ela volta novamente a ser um cajado, né? Ele diz: coloca a tua mão no peito, né, no seio, dentro do seio, né? Na Bíblia a palavra é seio. Coloca a tua mão dentro do seio. Ele coloca a mão. Retira agora. E quando ele retira, a mão dele está coberta de lepra. Só a mão dele coberta de lepra. Branca, né? Sem cor, como que tivesse morta. E ele coloca novamente, Deus manda: agora coloca de volta. Ele coloca. Quando ele coloca de volta, a mão está normal. Ela volta a ser com o resto do corpo dele, rosado, cheio de vida, né? Se ainda assim duvidarem de que fui eu que te mandei, né, joga a água no chão e ela tornar-se sangue, né? Quer dizer, ele faz todos esses prodígios para que o povo acredite que foi Deus que mandou ele. Olha, o povo recebeu a promessa, sabia que tinha uma terra prometida, sabia que iria voltar, sabia que Deus ia mandar um libertador, mas no fundo, o povo, mesmo com todo o clamor que eles fizeram, eles duvidavam, né? Eles tinham essa dúvida. Isso acontece, meus irmãos, na nossa vida, no nosso dia a dia. Todos os dias a gente passa por isso, a gente sofre esse tipo de dúvida, esse tipo de malquerência para com Deus. Então, meus irmãos, nós não podemos desistir da fé que Deus nos deu, né? dessa crença que Deus nos deu. Moisés recebeu sua missão, né? E mesmo com todas as dúvidas, ele seguiu o que Deus lhe mandou, né? Ele foi até o Egito para retomar o povo de Deus a liberdade, dar a eles a liberdade que eles mereciam, eles irem então para a terra prometida. Muito bem, meus irmãos, era o que temos para hoje, né? Na próxima semana nós vamos aí trazer o restante aí da história, quando Moisés vai voltar para o Egito, né? E vai aí levar os hebreus aos primeiros passos da liberdade. A história é um pouquinho comprida, eu espero que vocês tenham paciência. Vai demorar um pouquinho para a gente ajustar isso, né? Mas nós vamos aí falando passo a passo e contando aí a história da liberdade aí do povo do hebreu saindo do Egito para a terra prometida, Canaã. Tá bom? Mais um grande abraço, fiquem com Deus. E lembre-se, curtam o canal, né? Curtam aí o vídeo, né? Compartilhem. Se inscrevam, se você não é inscrito, seja muito bem-vindo ao canal. E as pessoas que se inscreveram essa semana, meu abraço fraterno. Muito obrigado por estarem aí colaborando conosco, fazendo o nosso canal crescer, né, para evangelizar mais pessoas. Nossa intenção é levar Cristo e a palavra a muito mais pessoas, tá bom? Quem quiser se inscrever, nós temos o Instagram, tá aqui embaixo na descrição do vídeo, o Instagram, né, as mídias sociais que nós temos para podermos trocar ideias, conversar e tal. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar lá no meu Instagram, no Instagram do Catequeu também, e aqui no próprio canal do Catequeu nos comentários, tá? Comentem qualquer coisa que vocês tiverem dúvida e eu terei prazer de responder, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. No deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava.